Opa, aqui é o Joba, senhoras e senhores, está começando mais um episódio do JobaCast e nesse episódio eu vou falar sobre como fazer um podcast, como que você faz para o seu podcast bombar, como foi que o Flow cresceu, como é que você faz um podcast sem convidados, qual tipo de conteúdo criar, quais equipamentos precisa, se você já tem canal, criar no mesmo canal que você tem ou criar num canal separado. Neste episódio vai ter tudo isso, episódio tranquilo, bate-papo, sem muito estresse. A única coisa que eu peço é para você deixar o like nesse vídeo e, se você se interessar por esse tipo de conteúdo e sobre marketing digital, marketing de afiliados, sobre vender na internet, se inscreva aqui porque semanalmente eu estou aqui neste canal, tanto com o JobaCast, aqui o nosso bate-papo, tanto com o JobaCast, quanto, toda vez eu me confundo nessas frases, com o JobaCast, quanto, tanto... Enfim, você entendeu, né? Tem vídeo normal aqui também, tem vídeo do podcast. Eu vou explicar porque eu faço meu podcast no meu canal principal. Vou explicar tudo isso. E, sem enrolação, bom, é o que interessa, tá? Agora tá assim o lance. Já começa logo o conteúdo. Deixa eu minimizar aqui meu WhatsApp, que o povo fica conversando. E eu tava olhando. Seguinte, como foi que o Flow cresceu? Como o próprio Monark sempre fala, eles copiaram o Joe Rogan, que tem lá o Joe Rogan Experience. Eu acho que é esse o nome do podcast do Joe Rogan. Eu acho que eu só assisti uns 3 ou 4 episódios, não assisti muito não, apesar de ser muito legal. Basicamente, a ideia deles é a seguinte: entrevistar as pessoas, mas sem ser aquela entrevista formal chata, é um bate-papo. Então você pega alguém conhecido, alguém famoso, alguém que tem um público legal, um público grande, e você entrevista essa galera. Por si só, isso já é bem interessante. Então, se tem um cara, por exemplo, do YouTube, que eu acompanho, que eu assisto aos vídeos dele, no momento que ele vai bater um papo com alguém, eu quero estar lá assistindo. Até porque a gente tem a curiosidade, mas também é divertido. É legal você ver lá o bate-papo, você descobrir o que é que a pessoa, quais são as opiniões da pessoa sobre certas coisas. Você só simplesmente tá lá acompanhando como se fosse uma conversa de amigos. Tudo isso é muito interessante e, dessa forma, o Flow foi ganhando visibilidade e, além disso, eles fizeram uma coisa que é imprescindível para qualquer podcast, que foram os cortes, tá? Para os podcasts nesse formato aqui que a gente vai começar, tá? Você tem que ter os cortes de podcast. Um podcast, ele pode ter ali 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas, 3, 5 horas, e é muito difícil que alguém pare para ver isso do nada assim. É muito difícil. Você tem muita objeção na hora de clicar num vídeo de 3 horas. Putz, 3 horas? Tá doido? Isso não faz o menor sentido. Você tem essa objeção. Então, é legal que você vá lá, nesse episódio grande, você pegue as suas pílulas, ali você pegue pequenas partes desse podcast e você mostre para as pessoas no YouTube, uns pedacinhos lá pequenininhos. Então, você pega trechos interessantes, trechos que você sabe que teve ali uma informação separada, que teve um início e um final de raciocínio. Você coloca isso no YouTube, faz a sua thumbnail, bota ali um texto legal, um título legal. E dessa forma, você aumenta a sua chance de ter mais gente prestando atenção e conhecendo o seu conteúdo. Então, se você pesquisar, você vai ver o próprio Monark, por exemplo, falando que teve um momento que o canal principal começou, não tinha tanta visualização assim, e aí o canal de cortes explodiu, e com essa explosão do canal de cortes, acabou levando gente para o canal principal, aí o canal principal bombou também. Os canais de cortes são uma excelente forma de você divulgar o seu podcast. Porém, se você é um mero mortal como eu, é muito difícil que pessoas muito grandes, que pessoas com muitos seguidores, conhecidas, famosas e tudo mais, topem e gravar com você. Provavelmente você não tem um estúdio, ou se tenha na sua casa, e essa galera que não te conhece não vai do nada simplesmente ficar indo na sua casa para gravar vídeo no YouTube com você. E aí a gente já tem um grande problema. Como que eu vou fazer um podcast sem ter convidados? Isso daqui, cara, é uma coisa que muita gente acaba não pensando muito, tá? A gente vai ter que refletir bastante aqui, chegar no raciocínio um pouco avançado, então preste atenção, tá? Para conseguir alcançar aqui. Pra gente saber como fazer um podcast sem convidados, o nosso convidado tem que ser algo
que interesse a pessoa. Então vamos lá. Se no Flow a pessoa vai para ver quem está sendo entrevistado, quem está participando ali do Flow, no seu podcast tem que ter, se você for fazer sem convidar alguém, tá? Sem convidados, tem que ter alguma coisa que interesse a pessoa também. Então, você pode ter um podcast temático. Olha só, por exemplo, aqui esse podcast eu falo sobre crescer no YouTube, sobre como vender na internet, como ganhar dinheiro na internet, sobre afiliação. Estou falando aqui neste episódio especificamente sobre como crescer no YouTube com um podcast, tá? Ai, mas podcast é áudio. Meu amigo, se você ainda pensa isso, você está ultrapassado. Eu sei que, originalmente, né, a ideia principal do podcast é como se fosse uma rádio na internet, só o áudio, mas isso aí já foi ressignificado. Eita, que eu mereço um like por essa palavra. Já foi ressignificado, cara. Podcast agora, e ainda tem mais. Ah, eu sou raiz. Eu vou fazer o meu podcast só em áudio. Tá sendo burro. Tá sendo burro. Por quê? Porque o YouTube ele tem um algoritmo absurdamente eficiente que, se você souber usar da forma correta, você pode se beneficiar pra caramba disso. Então, não ter vídeo no seu podcast, beleza, esse podcast aqui também está no Spotify, você pode ir lá escutar. Também está lá. Sendo que você pode se beneficiar pra caramba aqui do algoritmo do YouTube. Por exemplo, o último episódio do meu podcast que eu publiquei, lá no Spotify, ele deve estar com uns 100 e poucas visualizações, 180 visualizações. E aqui no YouTube ele está com 22 mil visualizações. Por que isso está acontecendo? Por causa do algoritmo do YouTube. E sem contar que eu ainda ganhei R$ 1.137 com este episódio do podcast. No Spotify eu não ganhei nada. No Spotify tem menos gente que ouviu. Por quê? Por causa do algoritmo do YouTube. Então, você tem que estar no YouTube. Joe, mas eu não tenho câmera, não sei, não tenho equipamento, não sei como é que eu faço. Calma que a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Então, como que faz sem convidado? O seu convidado é um conteúdo que interessa a pessoa que está ali, o potencial viewer do seu podcast, tá? A potencial pessoa que vai assistir ou que vai ouvir o seu podcast. Isso que vai ser o convidado do seu podcast, ou seja, um podcast temático. Podcast temático. Então, você pode fazer um podcast sobre investimentos, você pode fazer um podcast sobre vida saudável, você pode fazer um podcast sobre pesca, enfim, qualquer que seja o assunto, você pode fazer um podcast temático. E aí, qual vai ser o tipo de conteúdo que você vai criar no seu podcast? Se você for ver este podcast que eu falei, que eu fiz, você vai ver que o título dele foi como o último episódio, né? O último episódio do meu podcast foi como ganhar muito dinheiro no marketing digital sem criar conteúdo. Inclusive, recentemente eu coloquei aqui um vídeo no canal, tá? Que é esse vídeo daqui, ó, o segredo para crescer no YouTube, onde eu falo uma única dica que você precisa saber para conseguir crescer o seu canal no YouTube, tá? Vá lá assistir também, porque o seu podcast vai ser um canal no YouTube e para crescer ele vai ser importante saber isso daqui também, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ou também é só você vir aqui no canal, né, e achar que o vídeo está bem fácil. Eu acabei de publicar esse vídeo. Então, qual que é a sacada aqui com este episódio aqui do podcast? Como ganhar muito dinheiro no marketing digital sem criar conteúdo. O que eu estou fazendo aqui é um título pesquisável, ou seja, as pessoas pesquisam como ganhar dinheiro no marketing digital, certo? Elas estão sempre pesquisando isso, e o que eu fiz foi colocar isso no meu texto, no meu título aqui do meu vídeo, para que quando as pessoas que estão pesquisando sobre isso, pesquisem sobre isso, elas encontrem o meu vídeo. Eu vou ter mais chance de ser encontrado. E como tem sempre gente pesquisando, eu vou ter sempre chance de ser encontrado. Além disso, né, além da pesquisa do YouTube, que é excelente, tá? Você tem que beber desta fonte. Eu também posso ter o meu conteúdo recomendado pelo próprio YouTube. E aí, só para dar uma dica extra para você aqui sobre título, eu acabei de falar que é bom você criar um título que tenha algo que as pessoas estão pesquisando, certo? Então, as pessoas pesquisam como ganhar dinheiro no marketing digital, por exemplo. E eu fiz algumas coisas aqui para deixar o título mais atrativo. Primeira coisa que eu fiz para deixar o título mais atrativo, coloquei o muito, como ganhar muito dinheiro. Isso daqui já fica bem atrativo, tá? E aqui, ó,
sem criar conteúdo. Tem muita gente que quer trabalhar com marketing digital, que quer vender como afiliado, que quer ter um produto digital, quer vender e ganhar bem, mas não quer criar conteúdo. Este episódio aqui foi para essas pessoas. Então, eu deixei o meu título aí mais atraente. E, obviamente, o que eu falo aqui também serve tanto para quem quer criar conteúdo também, né? Então, você pode ir lá assistir. Para a gente finalizar essa parte aqui, tá? Ainda tem bastante informação aqui, a parte do equipamento, como deve ser o tipo do canal. Mas para finalizar essa parte, é o seguinte. Basicamente, o que eu estou falando é, se você gosta de um assunto específico, se você quer criar conteúdo sobre um assunto específico, e você gosta dessa vibe do podcast, de ser uma conversa, um bate-papo tranquilo, um negócio que não tem tanta edição assim, e você pode produzir bastante. Se você quiser, você pode produzir todo dia. Dá pra você produzir todo dia isso daqui, sendo que tem que manter a qualidade. E quando eu falo qualidade, eu não estou dizendo de ter os equipamentos iguais aos equipamentos do Flow. Eu estou falando de ter um conteúdo bom. Porque o que vai mandar é o conteúdo. Se o conteúdo for bom e você tiver um áudio relativamente ok, um áudio decente, não importa se a sua câmera é a melhor de todas, se você está fazendo com o seu celular. Não importa isso. O importante é você ter um bom conteúdo. Então, se você tiver esse bom conteúdo, e você pode desenvolver isso, tá? Com tempo, com prática, você pode criar os seus vídeos de uma forma bem tranquila, ajudando as pessoas, fazendo títulos pesquisáveis, e nessa vibe do bate-papo, você pode crescer o seu podcast, inclusive, pode até chegar no momento em que as pessoas vão ficar interessadas em participar do seu podcast. E aí você vai conseguir, você começa sozinho e com o tempo você pode até conseguir convidados, saca? Dá para isso acontecer. Vamos continuar aqui para a próxima dúvida, que é: quais equipamentos que eu preciso? Hoje em dia, tá? Hoje em dia dá para você criar conteúdo para o YouTube com o seu celular. Eu sei que você já ouviu isso, tá? Às vezes a gente precisa ouvir isso 1, 2, 3, 10 vezes para entrar na nossa cabeça, mas acredite, tá? Com capricho, com o mínimo de esforço, se você estudar um pouco sobre iluminação, é só pesquisar no YouTube. Ai, mas eu não tenho dinheiro para ser... Compra um abajur de mesa, tem como você dar um jeitinho, tá? A iluminação aqui desse vídeo, ela não tá uma iluminação profissional, mas eu tenho aqui um LED que está ligado nessa direção, tem um outro LED aqui que você pode ver que tem uma luz meio amarelada aqui nessa cortina, tem a cortina também que dá um efeito muito legal para podcast, e dá para você fazer de uma forma mais barata, né? Essa daqui não foi tão barata assim, mas enfim. Tem aqui, e antes de ter a cortina, eu também já fazia o podcast, tá? Não precisa ter a cortina, eu só acho que fica bonito e também ajuda no tratamento do áudio. Tem essa luz meio amarelada, tem uma luz que ela parece meio azulada desse outro lado, mas ela é uma luz branca, uma luz fria. Foi capricho. Para montar isso daqui, e eu só precisei fazer isso uma vez, tá? Isso que eu vou falar agora. Eu passei mais de 1h30 testando luz. Então, se eu levantar essa um pouquinho mais para cá, se eu botar essa aqui desse lado, se eu botar do outro, 1h30. Aí eu ia, filmava, botava no computador. E aí o que eu fazia? Por exemplo, eu filmava, aí eu falava, luz principal tá no nível 65, luz do teto está apagada, LED amarelo está aqui, o LED branco está aqui. Aí depois eu ligava a luz do teto, por exemplo, e aí vinha, aí eu sentava de novo e falava, luz do teto está acesa. Aí trocava as lâmpadas, sentava e falava, aí depois, enfim, eu ia fazendo isso, aí depois jogava no computador, e aí eu ia vendo como é que ficou melhor, se eu tinha que diminuir a potência aqui, aumentar a potência lá, porque eu estou sozinho aqui, você também provavelmente vai começar sozinho, então você tem que fazer do seu jeito, com capricho, e depois que você pega as manhas, você anota, tá? Você anota, então eu já sei, né? 65 é a potência dessa daqui, e aí você vai fazer com o que você tem, tá? Antes, tá no meu curso, né? Tá no meu curso essa aula, mas antes eu fazia minha iluminação com um abajur, abajur que foi uma luminária de mesa, dessas que você compra na Amazon, deve ser, sei lá, uns R$80. Era com isso que eu fazia a minha iluminação, tá? Uma dica, o que é que eu fazia? Ao invés de pegar a luminária e jogar a luz pra mim, eu jogava pra uma parede, porque ela bate na parede e voltava mais suave, ficava maravilhoso, tá? Dá pra fazer isso com capricho, você vai aprendendo a configurar lá a câmera do seu celular para ficar com a imagem melhor, você grava, você testa, você grava com o seu celular um pouquinho, 2 minutinhos, 1 minuto, bota no computador e vê. O que é que vai acontecer quando você jogar no computador? Você vai achar que tá bom, porque você nunca fez, tá fazendo a primeira vez, vai achar que tá legal. Aí você vai comparar
com o de outras pessoas que já estão fazendo isso. Aí você vai ver que o seu tá uma merda. Aí você vai estudar sobre iluminação, você vai ver, putz, tem essa dica aqui que eu tenho que colocar a luz desse jeito, não posso ter uma luz muito dura no meu rosto. Aí você vai mudar isso, aí você vai ver, olha. Aí depois você vai ver que o celular no automático não fica tão legal, que é bom colocar no manual, por causa que a luz não vai ficar variando. De pouquinho em pouquinho, você vai descobrir, é só estudar um pouco, tá? Uma semaninha, você fica craque nisso. Pelo amor de Deus, não é muito difícil, tá? Não é muito difícil. De pouquinho em pouquinho, você vai conseguir tirar uma imagem legal com o seu celular, não importa qual seja o seu celular, tá? Se eu conseguir fazer isso com um Zenfone 2 em 2015 ou 2016, 2016, você consegue fazer isso em 2022, 2023, tá? Você consegue fazer isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é só ter o mínimo de esforço. Porém, temos uma coisa que é muito importante no podcast, que são os microfones. Os microfones são muito importantes. Muita gente vai querer comprar um microfone condensador. Não é ruim. Não é um microfone ruim. Porém, o microfone condensador, por exemplo, o microfone que o Casimiro usa, vou colocar aqui no Google para você ver. Eu tenho que botar numa aba anônima, senão vai que eu abro o Mercado Livre ou a Amazon e aparece o meu endereço, né? O microfone condensador é esse tipo de microfone aqui, ó. Então esse aqui parece muito que o Casimiro usa, né? Se não for, eu usava um que era o Rode NT USB, que aí ligava no USB. Era esse daqui, 2.000 conto, Ave Maria. Eu usava esse daqui e beleza, não é ruim. Inclusive, onde é que ele tá? Ah, deixei em Londres. A qualidade dele é excelente, mas qual que é o problema desse tipo de microfone? Ele pega muito ruído externo. E olha só que interessante, tá? Eu usava esse microfone aqui, né? Tem ele aqui, vamos ver no Mercado Livre, que no Mercado Livre dá pra ter noção do preço real dele, né? Aqui aparece um monte de preço aleatório. Rode NT USB. Oxi, esse aqui é diferente, hein? O meu era esse daqui. Pra quem tá vendo em áudio, tá? Nem se preocupe. Enfim, o meu custou aí por volta de R$2.000, sendo que o que eu estou usando hoje é muito mais barato e tem uma qualidade muito melhor. Por quê? Porque ele é um microfone dinâmico. Então, é mais difícil que ele pegue o áudio das coisas que estão ao redor. É mais difícil que ele pegue barulho de carro passando na rua. É mais difícil que ele pegue o eco. Por exemplo, essa sala aqui que eu estou gravando, ela não está ainda com o tratamento de áudio adequado que eu quero. Não está ainda com áudio perfeito. Tem muito eco aqui ainda. A cortina ajudou muito, mas ainda tem muito eco. Se eu gravasse com o microfone da câmera, o áudio iria ficar uma porcaria, cheio de eco, muito distante, porque esse ambiente aqui tá muito ruim. E na minha câmera tem um microfone bom, tá? Tem um microfone bom. Sendo que como ele não é um microfone como esse daqui que eu estou usando agora para gravar o podcast, ele ficaria com muito eco. Esse daqui é perfeito. Esse microfone aqui, esse tipo de microfone, é uma solução perfeita para quem quer gravar podcast. Ele é um pouco mais caro, R$700. Ele custa um pouco mais caro. É mais barato do que o outro. É mais barato do que qualquer microfone que as pessoas costumam comprar para fazer podcast. Se você for ver aquele do Flow, ele custa aí por volta de R$4.000, tá? Tem aqui, ó, no cantinho, 3.600, 3.900. Na loja oficial é R$3.600 e ainda tem que ver a questão do frete, né? R$3.600. 3.600 fucking reais. E esse que eu estou usando tem uma qualidade muito boa, é excelente, é perfeito para podcast. Ele foi feito para isso. Se você for olhar a caixa dele, está escrito para isso. Ele foi feito para podcast e você pode usar ele com USB, você pode usar ele com XLR. Tem umas coisas mais avançadas, tá? Mas o lance é, você pode usar ele. Plugou aqui, ligou no USB do seu computador, ele já está funcionando. Super simples, tá? Super simples. Como é que eu estou fazendo aqui o meu podcast? Estou gravando com uma câmera, separado, tá? A câmera está ali gravando. E separado eu estou usando o OBS, é um programa gratuito, para gravar a tela do computador e para gravar o áudio. O áudio está vindo daqui, isso daqui está ligado no computador. E o computador, que está rodando o OBS, está gravando o áudio. Depois eu jogo no programa de edição e junto as duas coisas. Se você quiser fazer de uma forma mais fácil ainda, você pode gravar direto do celular. Tem um jeito, tá?
de você ligar esse microfone no celular e aí já grava tudo de uma vez só, depois não precisa editar. Como é podcast, pode errar, demora um pouquinho, não tem problema, é um bate-papo, não tem tanta pressão assim gravar um podcast, é mais tranquilo. Então, questão de equipamento, grava com o que você tem, eu sempre falo isso, né? É que é uma frase que eu acho que é do Mário Sérgio Cortella, não sei se ele falou de alguém, mas eu acho que é dele. Faça o melhor que você pode com o que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Não sei se é exatamente assim a frase, mas eu lembro que é assim. Esse é o sentido da frase, tá? Esse é o sentido da frase. Pra gente finalizar, isso aqui é muito importante, tá? Se você já tem o canal... duração do podcast, tá? Isso aqui eu vou falar também agora, vou falar sobre isso agora. Se você já tem um canal no YouTube, eu tô criando conteúdo, faço meus vídeos aqui e quero ter um podcast também. Eu tenho que criar um canal novo, ou eu posso publicar os episódios do meu podcast junto do meu canal principal. Eu vou falar o que aconteceu comigo, tá? Eu errei primeiro. Não é que eu errei. Eu fiz a coisa certa, mas eu tive mais resultado fazendo uma outra coisa e eu vou explicar agora, então presta atenção. Eu já tinha o meu canal principal, que é o canal Joba, onde eu colocava os meus vídeos. Tá? Então eu ia colocando os meus vídeos ali de 8, de 12, de 15, vez ou outra, um vídeo maior de 20 e tantos minutos e raramente um vídeo de 40 e poucos minutos. Tá? Então, o normal do meu canal, a média ali, é os meus vídeos ficarem entre uns 10 minutos. Quando eu fui criar o meu podcast, eu fiz a coisa correta, que foi criar num canal separado. Por que eu criei no canal separado? Porque a duração, olha isso aqui, tá? Isso é o correto. Se a duração dos episódios do seu podcast for muito maior do que a duração dos seus vídeos normais. Então, se eu tenho um canal que a média dos vídeos tem ali 10 minutos e eu vou fazer um podcast de 1 hora, 1h30, 2 horas para cima, crie um canal separado. Por quê? Se as pessoas estão inscritas no seu canal para ver os seus vídeos normais, seus vídeos de 10, 15 minutos, se do nada você começa a publicar vídeo de 2 horas, muita gente não vai querer ver. E se você, olha só isso, tá? Se você tem muito inscrito no seu canal e você publica um vídeo e muitos desses inscritos não clicam para assistir o seu vídeo, o que é que o YouTube vai pensar do seu vídeo? O que é que o YouTube vai pensar do seu vídeo? Oxe, esse cara colocou o vídeo aqui, ele sempre coloca vídeo e vamos supor que aí 10% das pessoas que são inscritas no canal sempre assistem. Aí ele colocou isso e só 2% viu? Esse vídeo é uma porcaria. Esse vídeo é horrível. Vamos mostrar esse vídeo para ninguém, não. Ele vai diminuir o alcance dos episódios do seu podcast se você colocar no seu canal principal. Vai diminuir. É melhor separar se o conteúdo for muito diferente. Eu fiz isso no começo. Tinha os meus vídeos de 10, 15 minutos. Eu ia fazer podcast de mais de 1 hora. Coloquei no outro canal. O canal estava crescendo, estava pegando visualização, estava me gerando dinheiro. Eu estava achando legal, sendo que não estava com todo o potencial que eu achei que podia estar. E o que foi que eu fiz? Olha essa sacada, tá? Tem aqui meu canal, o meu engajamento é mais baixo por causa do tipo do meu canal, que é um canal de educação, já expliquei isso em outros vídeos, tá? No vídeo que eu recomendei mais cedo, que é o vídeo da única dica que você precisa para crescer no YouTube em 2022, eu explico lá nesse vídeo essa diferença do meu canal. O que foi que eu fiz no fim das contas? Eu decidi que os episódios dos meus podcasts, eles teriam no máximo 30 minutos. Até 30 minutos. E eu publicaria estes episódios no meu canal principal. Por quê? Porque 30 minutos já não é tão difícil assim de assistir. Ainda mais vocês que botam aí na velocidade 1.5, 2x. Então, não é tão difícil assim de assistir. Daí, eu consigo aproveitar a galera que está inscrita no meu canal para assistir também o meu podcast. Eu consigo criar esse tipo de conteúdo que eu acho que é um dos meus favoritos de criar hoje em dia, que é esse conteúdo batendo papo, sem correr o risco de estragar o meu canal. Então, eu diminuo o tempo do meu podcast, tenho essa limitação, que é meio chata, às vezes você quer falar um pouco mais, mas é bom que fica aquele gostinho de quero mais. Faço um episódio do podcast com um tempo menor e aproveito para usar o potencial do meu canal. E aí, se você for olhar este resultado aqui que eu estou mostrando na tela, eu vou falar tudo, tá? Se você está ouvindo em áudio, não se preocupe. Esse episódio aqui do meu podcast, o Plano de Ação Marketing Digital 2022,
que é como ganhar muito dinheiro no marketing digital sem precisar criar conteúdo, ele teve 22 mil visualizações. O meu episódio mais visualizado do outro canal do podcast, que era o canal do JobaCast, teve o mais visualizado, 6,7 mil visualizações. E o segundo episódio que eu fiz no canal principal já teve 22 mil visualizações. E tem 30 minutos de episódio. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o melhor dos dois mundos. Estou fazendo o vídeo estilo podcast que eu queria. Estou colocando aqui no canal principal. Tá dando super certo. Tem 2 semanas já que eu publiquei. Ainda tá pegando visualização, que é o que eu quero. Tá vindo gente do sugerido, tá vindo gente da pesquisa. Tá indo maravilhosamente bem. Estou muito feliz, até porque eu não tive custo nenhum para fazer isso e ganhei esse valor aqui. Então imagina eu fazendo isso aí uma vez por semana, no longo prazo, tá? Vai virar uma bola de neve, que é a minha estratégia aqui de YouTube, é ter essa bola de neve. E eu preciso de um favor seu. Me fala aqui nos comentários, tá? Se este episódio aqui te ajudou, me fala aqui e fala assim: vou começar meu podcast. Fala isso, vou começar meu podcast. Se isso aqui te ajudou, mete vou começar o meu podcast, para eu saber se você gostou desse conteúdo, tá? Se você chegou até o final, porque se você chegou até o final, meus parabéns, você é uma pessoa diferenciada. Tamo junto demais. Link do meu curso grátis está aqui na descrição. Se inscreva para receber mais conteúdos como esse. Deixa aquele like maroto. E eu vou nessa editar para publicar esse vídeo hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje eu tô gravando no dia que eu vou publicar. Sexta-feira, 28 de janeiro. Fechou? Tamo junto.